Olá, está no ar o programa Na Zona do Agrião, aqui na Causa Operária TV, programa sobre esportes, especialmente sobre futebol. Mas antes de passar a nossa pauta, eu queria deixar aqui os nossos recados tradicionais. Em primeiro lugar, para que você se inscreva e se torne membro aqui da Causa Operária TV, fortaleça esse canal revolucionário da imprensa revolucionária aqui na internet para que você possa ter uma grade horária completa com programas ao vivo, enfim, passando aí o programa político para as mais variadas situações, como aqui no caso a questão dos esportes. Eu passo já o chapéu também. Você vai comentar, você vai criticar, você vai dar um pontapé, uma canelada, um carrinho, alguma coisa nesse sentido, mande tudo por superchat, mande através de dinheiro, cacau, abufunfo, tutu, manda aí a mala preta, porque a gente precisa aqui para poder virar o jogo e jogar com disposição aqui esse Tição, ó, já estou confundindo esse na zona do Agrião. Então, passo aqui a palavra da boa noite, companheiro Luca Pucedo. Luca, beleza? O Lucas, famoso Lucas. Tá aberto seu áudio, Luca? Eu não sei se o Luca tá ouvindo a gente. Será que tá? Tá ouvindo, Luca? Ah, tá. Boa noite, Luca, beleza? Aparentemente o homem está com um áudio. Tá ouvindo agora, Luca? Beleza, então. Tava dando aqui boa noite. Boa noite, beleza? Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Ó. Seguinte, primeiro recado da noite é o seguinte: nós estamos aqui às vésperas do dia 18, o ato que nós estamos organizando, convocando junto com a Central Única dos Trabalhadores, sindicatos aí ligados aos funcionários públicos que vêm sofrendo um duro ataque dos governos de direita, tanto estaduais quanto o governo federal de Jair Bolsonaro. Então, convocado já há algum tempo, o próximo ato aí, dando continuidade às manifestações pelo Fora Bolsonaro, é nesse próximo dia 18. Então a gente convoca aqui os companheiros também, aqui que assistem na Zona da Grama, estarem conosco, fazendo aquela festa nas manifestações com material vermelho, fumaça, bandeirões, bateria, enfim, tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver e fazer nos estádios de futebol. Então, já anote aí, dia 18, esteja conosco nas ruas, nas capitais, né? Serão atos aí nas capitais do Brasil. Nós estaremos aqui em São Paulo, no MASP. Então, dia 18 do 8, esteja conosco nas manifestações de rua pelo Fora Bolsonaro, em defesa, né, dos servidores públicos, em defesa daqueles que estão sofrendo ataques do governo federal. Eu queria destacar que nós também temos um blog no causaoperaria.org.br, blog na Zona do Agrião, que tem matérias específicas sobre a questão dos esportes, sobre a questão do futebol também. Recentemente até fiz uma coluna em defesa do Neymar, mais uma vez, para o desespero da esquerda toda, mostrando que o futebol dele é o exato oposto do que é praticado ou que estão querendo forçar que nós pratiquemos, que é o tic-tac, o passe curto, até você chegar embaixo da trave do adversário. Então, acesse lá nosso blog, na Zona do Agrião. Digo mais, digo que nós temos um canal específico aqui no YouTube, você assiste agora ao vivo o programa aqui na Casa Operária TV, mas depois o programa fica salvo no canal próprio do Na Zona da Grama. Você pode se inscrever também lá, um canal específico sobre a questão dos esportes, sobre as nossas matérias, nosso material, os vídeos, né, os vlogs aí, com relação ao futebol em especial, né? E por fim, destacar que se você está aqui, daqui a pouco começa a sétima aula do companheiro Rui Costa Pimenta, no curso Democracia, Revolução e Socialismo. Caso você não esteja inscrito, você ainda pode se inscrever por apenas R$ 100, acessar as aulas que lá estão salvas, as anteriores, todas ficam salvas na plataforma, material de apoio, destacando que já tivemos um grupo de estudos no último final de semana, domingo passado, e nesse próximo teremos de novo a segunda rodada do grupo de estudos,
da 48ª aí, Universidade Marxista do PCO, de maneira virtual, considerando a questão da pandemia, curso aí que a gente sempre fez de formação política, né, antes da pandemia, no seu formato presencial. Então, se você está aqui assistindo, não perca tempo, né? Vá se inscrever na Universidade Marxista.pco.org.br, você vai lá participar do curso importantíssimo para entender o nosso programa, a nossa política para a atualidade, debatendo o tema democracia, revolução e socialismo. Então se inscreva lá, não perca seu tempo aí, participe do curso de formação política com quem está na luta pela formação de um partido revolucionário no Brasil há 40 anos, o companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, o primeiro ponto da pauta, eu queria destacar aqui uma história interessante. Nós aqui em 2021 completamos aí 30 anos daquele famoso Pan-Americano. Infelizmente eu lembro, 30 anos que a seleção brasileira de basquete, e àquela altura era muito boa a seleção, a gente costumava assistir, né, tanto a feminina quanto a masculina, no caso aqui eu falo da feminina, que foi campeã em Cuba, né, no Pan-Americano realizado em 1991, em Cuba. O próprio Fidel Castro participa aí da abertura dos Jogos e o mesmo homem entrega as medalhas para as brasileiras campeãs no basquete em 1991 contra as donas da casa, as cubanas, né, que também eram, a expectativa era muito grande de que elas fizessem a final, na verdade, contra as americanas. Né? Nós tínhamos Janete, a Magic Paula, né? Hortência, né? Magic Paula, porque é uma referência ao Magic Johnson também. É outro cara que, para quem teve adolescência ali nos anos 80 e 90, lembra muito bem que a gente chegou a acompanhar bastante a questão do basquete, né? Aqui no Brasil. Mas, enfim, queria destacar isso daí. A imprensa, lógico, eu até peguei a matéria de base aqui, mas a matéria disse que era o ditador Fidel Castro que foi lá entregar mais. É como se o Fidel Castro fosse matar as brasileiras. Como se o Fidel Castro fosse matar as brasileiras no pódio, coisa totalmente louca. Tá aí a foto, ele entregando as medalhas, né, no Pan-Americano, e o que a matéria não deixa muito claro é que as norte-americanas participaram e levaram uma fumada aí nesse Pan-Americano em Cuba. Fidel Castro entrega as medalhas com certa satisfação por ter perdido as brasileiras. Eu creio que ele ficou mais feliz em perder das brasileiras do que perder para os Estados Unidos no Pan-Americano realizado em Cuba. Eu não sei se o Luca tem essa distância etária para lembrar desse episódio. Eu lembro mais ou menos bem. Luca? É, não, a foto é um clássico, efetivamente falando, a foto é um clássico, ainda mais em 1991,
campanha da direita estava muito pesada com a questão do neoliberalismo e tal. Eu destacaria, por fim, que Cuba termina em primeiro lugar, o Pan-Americano, quer dizer, os cubanos batem aí a potência norte-americana, que participou também das modalidades, basquete, beisebol, judô, nado sincronizado, salto ornamental, taekwondo, tênis de mesa, vela, vôleibol, enfim, boxe, tal como uma Olimpíada tem. Então, nos Jogos Pan-Americanos aí, o Brasil derrota as cubanas, mas a festa, na verdade, era do país sede, né, do regime cubano, etc. e tal, que também fica em primeiro lugar no quadro de medalhas, muito embora, se nós fôssemos levar a contabilidade feita pelos norte-americanos agora nas Olimpíadas, os Estados Unidos teriam ficado em primeiro, porque tem menos medalha de ouro, mas mais medalha de prata que os cubanos. O Brasil, nesses Jogos Pan-Americanos de 1991, termina em quarto lugar, atrás do Cuba, Estados Unidos, Canadá e, por fim, o Brasil com 21 medalhas de ouro. Várias nacionalidades, Colômbia, Costa Rica, Jamaica, México, Estados Unidos, própria Cuba, Peru, Paraguai, enfim. Eu lembro muito bem desse Pan-Americano de 91, mas pelo fato em si, né, do Fidel Castro e tal, eu acho até que, em grande medida, tem um pedaço da população que chegou a conhecer o regime cubano através desses jogos aí. Eu lembro do Fidel muito da foto, né, da imagem dessa vitória das brasileiras sobre as cubanas há exatos 30 anos atrás, quem diria? Edson Dorta. Edson, com certeza, deve lembrar dos Pan-Americanos do... de 1991. A produção pediu para segurar um pouco antes de chamar o Edson. Pode chamar a produção? Então, a produção deu ok. Edson, boa noite. Agora, antes de começar, o ponto aqui é Pan-Americano 1991. Fidel Castro entrega a medalha. Tá faltando seu, tá faltando seu áudio, Edson. Edson, seu áudio tá fechado. Seu áudio tá fechado, Edson. Edson, seu áudio tá fechado. É, de repente entra e sai. Não, a gente não escuta, não. Sonoras. Ainda não. Bom, eu vou tocando aqui enquanto a produção vai vendo a questão do áudio do Edson, com a notícia principal do programa, que é a sanção, né? Quer dizer, o governo Bolsonaro efetivamente sancionou a lei do clube empresa, quer dizer, agora é lei, né? É uma questão que a gente vinha denunciando aqui na Zona do Agrião. Nesta segunda-feira que se passou, o governo de Jair Bolsonaro, a direita, no parlamento, pressionada, lógico, né? Pressionada não, a serviço dos capitalistas do futebol, aprovaram aí a lei que regulamenta a transformação dos times em clube empresa. Em Minas Gerais, a lei não obriga, né? Não obriga que os clubes se tornem empresa, mas ao mesmo tempo ela abre a possibilidade que, diante dos acontecimentos que a gente vem denunciando, tende a ser uma regra daqui para frente a transformação dos clubes, que são associações civis sem fins lucrativos, em empresas, em sociedades anônimas. A direita golpista, por muito tempo, fala que tem que privatizar tudo, e dentro do futebol existe essa pressão, essa política da direita, para que os clubes sejam empresa, porque supostamente o empresário seria uma pessoa qualificada para administrar os negócios de um clube de futebol, e em razão disso, ele deveria assumir o controle das empresas, dos clubes, e, entre aspas, aí, investir, né, supostamente investir nos clubes. Posso... Edson, Edson voltou? Perfeito.
Eu espero qualquer coisa. Então vamos lá. Sancionada. Quando dá o quê, só dá o joinha aqui no teleprompt, o Gabriel. É, exato. Tem esse problema. Bom, já que o Edson tá, eu vou dar primeiro aqui. Boa noite, Edson. Já pode dar boa Boa noite? E aí? noite, boa noite, Juliano. Boa noite, Lucas. Boa noite aí, Gabriel, na produção. Eu sei que você entrou aí no tema já do Clube Empresa, mas até voltando um pouquinho aqui antes, a questão de Cuba, né? Você estava falando aí dos 30 anos, da grande vitória da seleção de basquete feminino do Brasil. Tinha a Paula e Hortência, né? Ainda tinha a Marta. Tinha uma seleção extraordinária, né? É, essa seleção ela ganhou praticamente quase tudo, né? Seleção brasileira de basquete com a Marta e com a Hortência e com a Paula, né? E o interessante é que Cuba nunca foi um time que não chegou à final, né? Sempre foi um time bom de basquete. O próprio Fidel Castro, ele jogava basquete. E na época do Fidel, né, o incentivo, apesar de Cuba ser um país, uma ilha, poucos recursos, com bloqueio econômico, né, dos Estados Unidos, o incentivo ao esporte foi um negócio fenomenal, né? Cuba sempre estava ali na frente, na competição de medalhas com os Estados Unidos, até com a União Soviética, né, na época, com a Rússia. E o basquete era uma questão de princípio para o Fidel ganhar nos próprios Jogos Americanos, né? E naquele dia a Hortência desbancou de fazer cesta de 3 pontos. O jeito que ela jogava, a bola caía. E aí quando o Fidel Castro foi entregar a medalha para a Hortência, para a Paula também, né? Paula também, as duas. Acho que ele chegou a beijar as mãos dela, falando que era mãos de ouro, um negócio assim. Foi um momento muito marcante no esporte brasileiro em relação ao basquete, né? É uma data aí mesmo que a gente não deve esquecer nunca. E depois disso também, as gerações depois disso não teve mais nenhum time que chegou perto aí do que foi os times de basquete com a Paula e a Hortência. Mas é isso. Já na questão do clube empresa, mostra aí qual que é, por que que o Bolsonaro veste a camisa de todos os clubes, né? Ele veste a camisa do Palmeiras, do Flamengo, do Bahia, de todos esses clubes que, na verdade, ele quer transformar todos esses clubes em empresa, né, Juliano?
Agora não entendemos o motivo real pelo qual ele vai lá e faz demagogia no clube, e os clubes permitem, né? Essas direções de clubes que são verdadeiros canibais aí pelo lucro que o futebol promove, permite a presença do Bolsonaro em todos os estádios, nos camarotes, permite que ele entre no gramado, etc. Na verdade, não gosta de futebol. Na verdade, ele está ali representando os interesses aí desses tubarões, esses parasitas que querem acabar com o futebol e só lucrar com esse esporte popular que é o futebol no Brasil. Exato. Eu ia chamar a atenção aqui para pelo menos 8 clubes que se atreveram a navegar nesses mares, e os torcedores foram... Na verdade, assim, o torcedor é a maior vítima, não é nem os próprios jogadores, mas o clube, com a transformação do clube em empresa, é o seguinte: é deixar o seu clube na mão dos empresários. E empresários sabem muito bem como é que é. Todo mundo, imagino, já passou pela situação de trabalhar numa firma, a firma fechar e tchau e benção. Imagine vocês que a Ford, a grande Ford, está passando por isso aqui no Brasil, que dirá times de futebol que tenham a participação de empresários aí. Temos aí o Figueirense, que também tentou uma parceria aí com a Elephant, e também deu ruim, foi de mal a pior. O Vitória, nos anos 2000 ainda, entrou nessa e vendeu mais de 50% do capital da empresa. Também deu ruim, mas demorou 10 anos para o time se recuperar. Tem times chineses também que foram para o pau com a privatização, né? Transformação do clube em clube-empresa. Tem uma sequência de times italianos. Tem gente que não lembra, mas o Parma faliu com a Parmalat. Quando a Parmalat faliu, o Parma foi junto. Água ladeira abaixo. Quem torcia para o Parma não tem como torcer mais, porque eu acho que o time nem existe mais por conta dessa falência aí. Na Itália, são vários os times que desceram ladeira abaixo com o esquema do clube empresa. Salvo engano, a própria Fiorentina foi assim também. Nós temos o Málaga, que também foi para o saco comprar Take. Botafogo de São Paulo, querido Botafogo de São Paulo, pelo Henrique, também virou SA em 2018, vai mal das pernas, lutando contra o rebaixamento, dentre outros times que entraram, né, foram entregues aí aos empresários, e os empresários simplesmente assim, tacaram uma nota e depois pularam fora com a crise que o clube enfrenta. O clube vira empresa, então, quando tem crise, abre falência, fecham as portas e tchau e benção, o empresário não vai perder dinheiro aí. Eles simplesmente entregam tudo. E com isso vai o clube inteiro. Uma das matérias que eu li era isso. Um desses clubes que foram privatizados, eles privatizaram o futebol. Mas aí, quando quebrou o futebol, quebrou a vôlei, quebrou o basquete, quebrou o remo, quebrou tudo que estava envolvido com aquela associação civil, que é um clube de futebol. Então, a proposta aí, que passou fácil no nosso Congresso Nacional Democrático, né? A venda dos clubes, com esses incentivos que o Lucas falou. O incentivo é assim, o cara participar de... O incentivo é a possibilidade do empresário que investir lá dar golpe. Esse é o incentivo. Então, o cara pode comprar um clube e dar golpe. O incentivo para a transformação do clube de futebol em SA. Então, com isso tudo, passou nessa segunda-feira e já é lei. E a tendência agora, pelo que a gente tem visto aí no futebol brasileiro, é que mais gente entra nesse negócio. O Red Bull Bragantino entrou, né? Eles têm esse negócio da mudança do escudo, né? De repente aparece lá um touro de energético, sei lá o que eles podem fazer. Eu tenho até medo, espero que no Flamengo se segure nas pontas aí, porque lá pelas tantas eles trocam o brasão, o negócio fica totalmente avacalhado. E sabe-se quem puder, camaradas. Na mão de empresário, estamos fodidos. Eles agora, inclusive, engraçado que vê na leva das privatizações, né? Correio também foi para o saco, né? E tudo na política geral dos direitistas, do golpe de Estado, do privatiza tudo. Então, o futebol está aí na mira
dos empresários que vão investir aqui, entre aspas, né? Esses investimentos aí sabem como é que funciona. Mais algum comentário? Senão vamos seguir, porque nós temos 20 minutos até entrar o próximo programa. Os argentinos. Beleza. Então vamos para o nosso próximo ponto. É o seguinte, é uma polêmica que está se formando, vamos dizer assim, até dentro do pessoal que é defensor do futebol tal como a gente gosta, que é o seguinte: quando vai ter a convocação da seleção brasileira, como é o caso dessa próxima sexta-feira, a seleção vai ser convocada aí para as eliminatórias da Copa, existe com base numa pressão que está vindo de fora, uma, uma pressão para que os jogadores não sejam convocados e uma resistência, até mesmo briga aí, que se o pessoal for convocado, não deveria ir jogar pela seleção brasileira, porque o clube vai jogar Libertadores, etc, etc, etc. Na minha época, eu assim, como torcedor, achava o máximo quando tinha um, dois, três jogadores do meu time na seleção brasileira. Aparentemente, as coisas estão mudando. Quando isso acontece, tem uma onda assim de pessoal revoltado que o Tite chamou fulano, que não deveria ser assim. Aí os clubes fazem protesto. A gente viu tudo que aconteceu nas Olimpíadas, com o Pedro do Flamengo, com tá aí, tem até um post aí do, acho que é Mauro César, que fala que ele é contra, na verdade, que isso aconteça. Eu não sei o que eles esperam que vai acontecer. Se a seleção for jogar, o que vai acontecer? Vai parar o mundo? Qual que é a ideia? Mas, enfim, tem uma campanha contra a seleção brasileira de que os jogadores simplesmente não devem jogar pela seleção, mas pelos clubes e só. Neymar foi barrado das Olimpíadas pelo PSG, Flamengo barrou o Pedro, e outros casos tantos aconteceram nas últimas convocações. Então, queria debater um pouco isso daí, porque, ao que me parece, é assim, a seleção, até o nome é engraçado. O cara foi convocado. Não é um convite para a seleção brasileira, é uma convocação, entendeu? Cara, e eu também não sei que jogador é esse que não gosta de jogar com a seleção brasileira, mas me parece que é uma política vinda aí para variar, dos europeus, do futebol europeu, que iniciaram isso daí ao não ceder jogadores para as respectivas seleções em favor da Champions League e outros campeonatos europeus. Vamos lá, tá aí. O pessoal está revoltado. Não deve convocar o Gabigol para a seleção, não deve tirar fulano de tal time, porque tem jogo na semana. Não pode. Eu queria comentar esse assunto, começando por que você falou desse jornalista, né? Esse Mauro César. Onde esse cara tá, você já pode saber que tem palhaçada, mutreta, esquemas dessa política de futebol moderno. O cara nunca jogou bola, mas ele é o que está mais envolvido em todas as matérias para criticar o futebol brasileiro, né? Ele se passa como flamenguista. É bom a gente mapear jornalistas, né, que defendem essa política aí, toda a sacanagem que tem contra a seleção brasileira, contra o técnico brasileiro, campanha em favor de clube empresa. Esse Mauro César tá. Pode mapear aí que vocês vão encontrar ele. E o pessoal da imprensa dá maior cartaz para ele, é um idiota. Segundo que, se não bastasse, né, as críticas e a sabotagem ao futebol brasileiro pela imprensa nacional, agora eles estão com uma nova forma de ataque, né?
O jogador já não pode mais ir para a seleção, que é um negocinho absurdo, como você disse, né? Em todo país, em todo mundo, né? Até nos times da Europa, onde os jogadores custam muito caro para o clube, não tem essa tentativa de impedir que o jogador vá servir a sua seleção em algum tipo de disputa, né? Então, nós estamos agora numa nova modalidade de ataque à seleção brasileira, que é essa, de que você não pode nem mais convocar o jogador. E até porque mostra a sacanagem, porque, como você disse também, mesmo os jogadores gostam de jogar na seleção brasileira, né? E isso valoriza muito o passe do jogador, né? Todo clube ou até empresário que administra aí o nome do jogador, né? Para vender para algum mercado aí do futebol, gostaria que o jogador tivesse no currículo uma passagem pela seleção e até um campeonato, né? Você veja esses jogadores que foram agora para Olimpíadas e ganharam a medalha de ouro, eles estão voltando aí com maior prestígio. Pode crer que o passe de todos esses jogadores aumentaram aí em 4, 5 vezes. Então, por que o clube não gostaria? Por exemplo, se o Pedro tivesse na seleção olímpica, coisa que o Flamengo impediu do Pedro ir, imagine quanto que ele não seria valorizado, né? O jogador que jogou no lugar dele, o Matheus, o jogador que está na Alemanha já, né? Matheus Cunha. Esse jogador aí ganhou um prestígio enorme. Imagine o Pedro, que o Pedro era titular. Ele é melhor do que o Matheus. Então, mostra toda a sacanagem. Só demonstra o que a gente vem falando, né? De que há um ataque feroz contra a seleção brasileira por todos os francos, né? E o Tite tá aí, balançando. O pessoal tá louco para cortar o pescoço do Tite. Mas é isso. Luca, comentar? Ah, sim. Não, só comentar que é uma venda casada da empresa, da imprensa, né? Que é assim, ó, não pode ceder o jogador para a seleção, não pode liberar o jogador para a seleção, e aí quando a seleção vai mal, eles aproveitam para descer o cacete, né? Acho que os caras estavam esperando que acontecesse uma coisa assim na Olimpíada, né? E quase aconteceu, né? Porque o pessoal perdeu gol pra caramba ali, né? Se o Pedro fosse, não só ele ia ser valorizado, como ia ter muito mais bola na rede, né? Porque o Brasil chegou com muita facilidade no gol e tal. Então eu vejo sempre essas duas coisas, assim. Primeiro o pessoal fica falando, ó, não pode liberar, vai prejudicar o clube, e aí pega uns torcedores, né? Apela pro pessoal que está preocupado ali com a situação momentânea de um clube, para tentar fazer o jogador pressionar o clube para ele contra a liberação do jogador. Que é uma coisa absurda, né? Seleção brasileira, né? Tipo, se o cara tivesse ali em qualquer outro país onde o esporte fosse menos importante, já seria uma baita de uma honra você representar o seu país. E não é qualquer país, não é qualquer camisa, né? Então o pessoal faz essas duas coisas aí. Só um comentário sobre esse Mauro César aí, você falou que nunca jogou uma bola. Teve um episódio aí meio bizonho que ele estava transmitindo um jogo e ele fazendo comentário, e aí o narrador teve alguma situação que o narrador não podia falar, ele ficou sem acesso ao microfone e ele teve que narrar um gol. É uma coisa assim, transmite, o cara não gosta de futebol. Ele falou assim, ó, e foi lá, chutou e gol. É uma coisa assim, sem emoção. Um cara que não gosta de futebol, mas adora falar besteira e tem cartaz, né? Exatamente. Bom, próximo ponto é o seguinte: eu assisti com calma a compra do Neymar, a ida do Messi para o PSG. Afora o fato do que a ida foi festejada e teve todo um carnaval, coisa que teve na época do Neymar também, mas sob duríssimas críticas da imprensa esportiva brasileira,
dos mais variados aspectos, desde as críticas de sempre à conduta individual, até mesmo política dele, né? Ou então ao próprio futebol dele. Mas no caso do Messi, e até um jogador que já não está com esse futebol, está apresentando tanto futebol assim, foi uma festa muito grande. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o reconhecimento não expresso de público, porque ninguém vai falar isso daí, mas o reconhecimento implícito de que a junção do Messi, que é um jogador latino-americano mal e mal, o futebol dele que é reconhecido é um futebol de inspiração brasileira, a junção dele com o Neymar, que é o melhor do mundo, que também ninguém ninguém vai falar isso daí, mas eles sabem, vai dar um problema, né, para os adversários, vai ser efetivamente um time bom como era o Barcelona com os dois. E aí eu lendo as matérias, eu falava, mas ninguém vai falar que Neymar, os dois aí, vai falar uma dupla de monstro, cá entre nós no futebol. Não, ninguém fala. Só que ninguém fala o contrário também. Ninguém desenterra as polêmicas com o Neymar, ninguém desenterra que ele é cai-cai nem nada, e fica aquele negócio inegável. Tipo assim, puta, agora danou. Juntou esses dois no time só, e fica também subentendido outra coisa. Onde é que foi parar o Robozão? Porque ninguém comenta nada dele. Grande mestre, ídolo, gênio da arte do futebol atual, também ficou assim meio que esquecido, né? Eu falei, eu pensei comigo, né? Falei, bom, o segredo está nas linhas, né? O cara, o Messi, vai jogar com o Messi que joga um futebol bom, vai jogar com o melhor do mundo, os dois do mesmo time. Essa aqui é a realidade que ninguém vai escrever a respeito. Eu só queria comentar porque em outras oportunidades aí o mesmo não teria acontecido, não. Se fosse o Neymar quando foi pro PSG, vixe Maria. Eu lembro assim, como se foi uma enxurrada de matérias. E agora, inclusive, a respeito dele, do Neymar, o que eles estão falando é que ele trabalhou nos bastidores e tudo. Né? Mas teve a mão do Leonardo também, que é outro brasileiro que está no PSG, enfim. Só queria chamar essa atenção porque é o dito pelo não dito. Né? Eles não falaram que o Neymar é o melhor do mundo, mas o Neymar é o melhor do mundo, isso daí é um bom time. Os dois, não o CR7, não o CR7. O Robozão não tem tanta habilidade assim. Vamos ver, o que vocês acham? Vamos lá. Eu já acho que eu não penso com esse otimismo, não. Eu acho assim, o Messi, ele já tinha que estar aposentando a chuteira. Depois daquele tombo que ele levou, eu vi o tombo que ele levou quando ele tentou driblar o goleiro do Brasil no final da Copa América. Falei, isso daí, o cara já não dá mais para jogar. Não é à toa que o Barcelona dispensou ele. Já estava querendo pensar há uns 2 anos atrás. Eu tenho até meio dúvida se o Messi não foi lá para sabotar o Neymar. Eu tô achando até que a história é diferente, que o Messi já não dá mais no couro, Juliano. Eles estão fazendo uma jogada aí de publicidade, né? Eles dizem, inclusive, que é para reviver o ataque que teve no Barcelona entre Messi e Neymar, mas isso já faz 8 anos, então o Messi já não... E aí eu fiquei mais suspeito ainda que é uma sabotagem contra o Neymar, porque eu ouvi dizer hoje que o PSG está vendo a possibilidade de contratar o Robozão. Ah, não, aí tem que contratar. Entendeu? Você lembra, eu vou falar para você, se colocar o Neymar, o Robozão e o Messi junto, não vai dar certo. Já não vai dar certo, acho que com o Messi, cara, porque ele já era. O Neymar vai ter que levar ele nas costas aí. Ele tava caindo, cara. Ele caiu. Não conseguiu pegar a bola. Então, eu já acho que é uma sabotagem ao Neymar. Eu acho que eles vão... Porque sem o Messi, precisaram roubar. Vamos falar a verdade. Precisaram roubar do PSG, acho que as últimas 3 ligas europeias,
precisaram roubar para que o Neymar não fosse campeão pelo PSG. Precisava do Messi. Por que eles estão mandando o Messi no PSG? É muito suspeito. Por que o Barcelona dispensou o Messi? O Barcelona já está querendo dispensar o Messi há uns 2 anos atrás. A gente viu aí na Copa América, o Messi não joga nem 20% que ele jogava. Eu já acho que é um esquema para desmoralizar o Neymar, alguma sabotagem. E se viu um robozão, então aí confirmou. Aí eles vão usar o fato de que o Neymar, o PSG ganhou sei lá, a Liga dos Campeões por causa que o Messi veio, aí veio o robozão, aí ofusca todo o brilho do Neymar, entendeu? Eu tô achando que é mais nessa jogada aí do que... Agora, que uma coisa ressalta aos olhos, obviamente. Os europeus falam muito do futebol europeu, mas eles têm que ficar aí reverenciando o jogador latino-americano, né? Na época mesmo do Barcelona era Messi, Neymar e aquele uruguaio, Suárez. Soares. E agora no Barcelona eles estão falando, no PSG também eles estão falando a mesma coisa. É Messi, o Neymar, aí tem o Di Maria, que também é latino-americano, tem o Marquinho na zaga. O PSG quase não tem francês, né? Se for acompanhar lá, deve ter 2 ou 3 franceses para dizer que é um time francês. Mas é isso. Agora, a minha suspeita é que é mais uma sabotagem ao Neymar. Vamos acompanhar isso daí, viu? Só um pontinho sobre isso aí, ó. É que é o seguinte. Só esqueci de um detalhe. Só para lembrar o Juliano lembra do ataque dos sonhos do Flamengo. Romário, Edmundo e Sávio. Não deu certo, né, Juliano? Companheiros, nós temos 2 minutinhos. Não me lembra desse ataque aí, não, Edson. Pelo amor de Deus. Eu queria dar uma boa noite. Nós vamos terminar aqui em ponto, porque vai ter uma entrevista aqui ao vivo agora com o Rodrigo Pilha, uma das vítimas aí da perseguição política do governo bolsonarista, da direita brasileira, do governo da direita científica do Distrito Federal, do Ibanez. Ele foi preso, foi para Papuda, ficou preso lá e vai denunciar ao vivo aqui no Tição, Programa de Preto, logo em seguida aqui, essa perseguição. Então, já passo as boas noites ao Lucas, do companheiro Edson, depois do companheiro Produção. Boa noite, a 10 é do Neymar, hein? Então é isso. Vamos terminar 30 segundos antes. Boa noite, Edson. Eu ia dar uma boa noite, mas o Lucas me provocou aqui, cara. A 10 só não foi pro Messi porque não dá para mudar ainda. Mas aguarde. E boa noite, Juliano. Valeu. Falou, produção. Boa noite, gente. Fique na Céu TV. Até mais. Entrevista ao vivo agora, Rodrigo Pilha. Não saia daí.